Graça e paz, amados irmãos, que o Senhor se digne abençoar cada coração, agora no momento em que meditamos sobre a Palavra de Deus. E o título que escolhemos foi Elegendo Prioridades. Estamos no final de mais um ano, 2024, ano conturbado, um ano com muitas coisas que aconteceram em nossas vidas, também que aconteceram e têm acontecido no mundo. E é o momento de refletirmos sobre isso. Quais são as nossas prioridades? E também, estarão as nossas prioridades alinhadas com os propósitos de Deus? No Salmo 119, que foi lido, nós vemos ali que há uma bem-aventurança para aqueles que procuram guiar os seus caminhos de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Nós vimos agora há pouco no estudo bíblico que o maior desejo daquele que tem fé deve ser o de agradar a Deus. Se nós fizermos um exame retrospectivo ao longo deste ano, que já está nos seus estertores, nos seus finalmente, como nós podemos avaliar, à luz da palavra de Deus, a nossa vida, aquilo que nós fizemos, as nossas ações, aquilo que deixamos de fazer? E não me refiro apenas em termos de igreja, como congregação do Senhor local, mas em nossa vida em geral, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação aos estudos, quem estuda, em relação ao nosso testemunho, em relação aos nossos negócios, em relação às nossas tratativas com amigos e conhecidos. Que prioridades, que questões primordiais guiaram, que valores, que princípios maiores guiaram a nossa vida? Se nós pusermos na balança aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer, e colocarmos isso à luz da palavra santa de Deus, será que estaremos, como é que estaremos, A balança penderá para que lado? Será que este ano fomos melhores, agradamos mais a Deus que o ano passado, que o ano retrasado? Será que hoje estamos numa situação de vida, de proximidade com Deus e comunhão com Deus, e trabalho para Deus, e testemunho para Deus, mais do que há 10 anos atrás? Há pessoas que vivem, como diz aí uma música, deixa a vida me levar, não tem prioridades, não tem objetivos na vida, vai vivendo. Há uma frase muito difundida que diz assim, que a vida é curta e devemos aproveitá-la, não é isso? Mas também é uma outra frase que devemos pensar que a eternidade é muito longa e devemos nos preparar para ela. Mas há pessoas que não têm prioridades na vida, vai levando, faz os seus negócios, namora, casa e etc, e vai o que der, está tudo bem, deixa o vento me conduzir. Outras pessoas têm prioridades, têm objetivos na vida, têm propósitos. E alguns são propósitos bem materiais, por exemplo, dinheiro. Ganhar mais ou ter uma vida mais confortável é o objetivo principal da sua vida, é aquilo que ele mais pensa, aquilo que ele mais envolve os seus planejamentos, aquilo em que ele vida mais seus esforços, porque ele quer estar num patamar melhor, financeiramente, socialmente, quer ter um carro melhor, uma casa melhor, prover melhor para os seus filhos. São objetivos de ganhar dinheiro e buscar uma qualidade de vida melhor. Luxo, alguns até não se preocupam muito com o luxo, mas querem pelo menos uma vida cômoda, alcançar uma estabilidade financeira, que não é muito fácil nos dias porque estamos passando. Outras pessoas têm como prioridade da sua vida a busca do prazer.
seja ele o sexo, ou seja qualquer outro tipo de prazer. Acha que se você não usufruir esta vida, se você não se deleitar nas coisas que este mundo oferece, ele estará perdendo a sua vida, você está se privando de coisas boas. E nós vemos, se nós nos reportarmos a Salomão, que ele procurou todas estas coisas, e depois nós sabemos qual foi o resultado, qual a conclusão que ele teve. Outros procuram ser famosos, buscam a fama, serem notórios, adquirirem notoriedade. Alguns outros buscam, agora seria um objetivo um pouco mais, digamos, idealista, o seu desenvolvimento pessoal. Fazer cursos, se submeter a treinamentos, para adquirir uma capacidade maior, um desenvolvimento intelectual, profissional, uma capacidade melhor para lidar com as pessoas, o desenvolvimento pessoal. Muito elogiável. Eles pensam no futuro. Só que todos estes objetivos, irmãos, são objetivos materiais. São objetivos da carne. São objetivos temporais, efêmeros, que em vindo a morte, aquilo acaba e não há nada de proveito para depois. Quais são, então, na verdade, os grandes objetivos, os verdadeiros objetivos da vida? E aqui eu falo com pessoas que temem a Deus, que amam a Deus, que querem agradar a Deus. Quais são as prioridades que Deus coloca perante nós? No texto que foi lido, Mateus 6,33, Jesus, no Sermão do Monte, ele aponta para uma prioridade grande, maior, que deve reger e deve governar a nossa vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E é uma promessa para os que assim fazem, as demais coisas serão acrescentadas. Não todas as coisas que nós queremos, mas as coisas necessárias para a nossa vida. O nosso pão, a nossa casa, a nossa roupa, a nossa vida, a nossa saúde, tudo aquilo que é necessário para nós vivermos, Deus nos concederá, de acordo com a sua vontade. Porque a vontade de Deus também pode ser diferente daquilo que nós queremos. Muitas vezes há pessoas fiéis ao Senhor, crentes no Senhor Jesus, que passam por problemas de saúde graves. Outros passam por problemas financeiros terríveis. E uma das coisas que mais o cristão teme é ficar endividado. Paulo diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Mas, a não ser que Deus tenha um propósito especial em nos proporcionar para nós alguma coisa que não é aquilo que nós esperamos, naturalmente, normalmente, Deus vai conceder tudo aquilo que nos é necessário para esta vida material. Mas a primeira prioridade a ser buscada não é o dinheiro, não é o poder político, poder econômico, não é o prazer, não é a comodidade, não é apenas o desenvolvimento pessoal, que embora seja algo bom a ser buscado, mas é buscar a Deus, o seu reino e a sua vontade. Buscar o reino de Deus é buscar fazer a vontade de Deus. Quando você ora a oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical, a oração do Senhor, o que é que você fala? O que é que Jesus ensinou? Venha o teu reino, e logo depois vem o quê? Seja feita a tua vontade. Aqui nós temos o paralelismo hebraico, duas ideias manifestadas de formas diferentes, mas no mesmo sentido. Buscar o reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós buscamos o reino de Deus quando buscamos fazer a sua vontade, realizar a sua vontade dele, de Deus, em nossa vida. Os que verdadeiramente são convertidos a Deus terão prioridades totalmente divergentes das prioridades que o mundo nos oferece, nos propõe.
Se você for fazer uma enquete, né, uma pesquisa em relação às pessoas, qual que é o principal da vida? Vocês vão ter inúmeras respostas, a maioria delas sempre voltadas para o lado material, para esta vida presente. Mas nisso se destaca o verdadeiro cristão convertido a Deus, porque as prioridades dele são diversas, são diferentes. E quando você for fazer a sua lista de pedidos para o ano novo, ou a lista de propósitos para o ano novo, não se esqueça de buscar a vontade de Deus. Eu até tenho aqui algumas passagens de Provérbios que nos falam, Provérbios 16, de algumas coisas com relação ao propósito de Deus. Começando do verso 1 e tem vários versos salteados até o verso 53. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios, os teus planos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Até isso. O verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Verso 20: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse será feliz. E o verso 33, a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então, estes textos e outros mais nos compelem, nos concitam, nos impelem a confiar a Deus as nossas obras, a nossa vontade, os nossos planos, os nossos desejos, porque aquilo que é bom, aquilo que é a propósito de Deus, será estabelecido. Vamos ver algumas prioridades aqui, pelo menos 4 prioridades, segundo a palavra de Deus. Primeira prioridade, qual seria? Deus. Essa é a primeira prioridade da vida de um cristão, da vida de alguém que confia no Senhor as suas obras, alguém que tem o seu coração transformado por Deus, que abandonou os seus pecados e quer agora seguir no propósito de Deus, no caminho de Deus, na vontade de Deus. Primeiro objetivo, primeiro propósito, a primeira prioridade é Deus. Deus, mas que Deus? O Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Deus que manifestou a sua vontade. Portanto, quando nós falamos em ter Deus como prioridade, está implícito que é Deus e a sua vontade, vontade revelada. A vontade de Deus já foi revelada, está aqui nas Santas Escrituras. Isso não impede de o Espírito Santo, no coração do crente que está em comunhão com o Senhor, mostrar também particularidades dessa vontade para as circunstâncias diversas da sua vida. Muitas vezes nós temos a palavra logos, né? O mandamento de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, mas num dado momento, dentro de uma situação especial, como é que eu vou aplicar esses princípios de Deus e o que é que eu vou decidir? Então aí entra o que? A oração, a comunhão com Deus. Buscar a Deus, portanto, implica em buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, mas também em estar em comunhão com Deus, em orar a Deus, porque nessa comunhão, nesse diálogo da nossa alma com o Senhor, é que o Senhor vai mostrando para nós o seu caminho, a sua vontade, iluminando os nossos passos, realizando em nós, por meio do seu Espírito, os seus desígnios, na medida em que nós nos submetemos a Ele. Também nós vimos aqui
na aula dominical o que é fé. Fé não é apenas crença, né? A fé envolve fatos, os fatos da salvação, por exemplo. Você precisa conhecer os fatos, e para isso você precisa estudar a Bíblia. Você precisa crer que eles correspondem à verdade, são verdadeiros, você crê nisso, isso é verdade. Isso é um aspecto já intelectual, mental, mas ainda há um outro passo, que é um desdobramento, que é a confiança, é você depositar em Deus a sua confiança. Descansar em Deus, descansar na palavra de Deus, e fazendo assim, Deus vai realizar em você aquilo que é necessário. Deus vai dar a você o descanso, a certeza, a segurança de que você está na sua vontade. Então Deus deve estar em primeiro lugar. Em Mateus 22, 37 e 38, alguém perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, e o que foi que ele, o Senhor, o Mestre, respondeu. Mateus 22, 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, se a fé envolve obediência, o maior mandamento é amar a Deus. E é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Essa deve ser a nossa prioridade. E, consequentemente, também amar o próximo como a si mesmo. E amar aos irmãos como Jesus nos amou. Tudo isso é um desdobramento desse amor a Deus. Eu vi uma ilustração comparando, imaginando que a nossa vida é um vaso. Imagine que a sua vida é um vaso e você tem pedras grandes e pequenas para colocar dentro daquele vaso. Às vezes você quer enfeitar a sua casa, às vezes a pessoa coloca uma flor, mas às vezes pode colocar pedras bonitas, depende do estilo, né? Do ambiente. E você tem pedras grandes e pequenas. Se você começar a colocar as pedras pequenas, as menores primeiro, é bem possível que as grandes não vão caber, não vão ficar no lugar certo. Você tem que colocar as grandes primeiro. As mulheres que gostam de fazer isso, né, colocam primeiro as pedras grandes, depois as pequenas. Assim é a mesma coisa nas coisas espirituais. Se você não colocar Deus e as coisas de Deus primeiro, as outras coisas vão ficar desfocadas, deslocadas. Então é necessário nós atentarmos para isso. Quem dá a Deus a posição central em sua vida, esse gozará do cuidado de Deus e terá a sua vida ordenada por Deus. As coisas se encaixarão no seu lugar. Muitas vidas estão sem eixo porque as coisas estão tortas. E estão tortas porque não falta o que? A base, falta o princípio, o eixo central, que é Deus. Então coloque na sua vida primeiro Deus. E quando você faz isso, Deus ele vai endireitar, ele vai cuidar com a sua mão poderosa de todos os seus problemas. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, na medida que você confia nesse Deus e coloca esse Deus como prioridade da sua vida, as outras coisas Deus vai cuidar. Se ele deu o seu próprio filho, por que não daria também as outras coisas juntamente àqueles que nele confiam? Há vários textos bíblicos, vários salmos, em que nós encontramos a demonstração da confiança em Deus. Por exemplo, ali no Salmo 27, 1-8, vemos que nós podemos buscar a nossa força e proteção em Deus.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, você tem coragem de viver. Tem pessoas que têm medo da vida, não têm coragem de viver. Mas quando você coloca Deus como seu refúgio, Ele não é apenas a luz da sua vida, mas é também a sua fortaleza, Ele dá coragem para viver. Salmo 63, 1-8 nos fala que somente em Deus, diz o salmista, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Veja então o conforto, a segurança que o salmista tinha, não em nada mais, a não ser em Deus. Priorizar a Deus é começar o dia em oração, é começar o dia com o desejo de ser agradável a Deus e fazer a sua vontade. Significa confiar em sua direção para cada ato, para cada decisão a ser tomada. Em Eclesiastes 12:13, o sábio Salomão, já no final da sua vida, depois de ter experimentado de tudo, ele chega à conclusão que o fundamental é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é o fundamental, é a prioridade maior. Mas esse é apenas a primeira prioridade, a prioridade principal, mas há outras que nós podemos falar. Por exemplo, não, é a prioridade depois de Deus é a família. A família é a prioridade, até antecede outras prioridades, inclusive a igreja e o trabalho. Eu mesmo tenho uma dificuldade, que eu sou muito perfeccionista e muito dedicado a tudo aquilo que eu faço. E muitas vezes, focando muito em alguma coisa, você acaba prejudicando outras, né? Eu exerci uma profissão até me aposentar que me consumia quase todas as minhas horas do dia. E ainda de certa forma, eu mantenho ainda esse mesmo, digamos assim, elan, ardor, disposição para o trabalho. E eu preciso sempre me policiar para procurar dar à minha família. A família é a segunda prioridade. Um tempo de qualidade. Essa tem que ser a segunda prioridade das nossas vidas, a família. Tanto o casamento como a família, né, é como uma planta, todo mundo conhece essa ilustração, que você precisa estar regando todo dia. E muitas vezes, na agitação dos nossos dias, nem sempre nós podemos reunir a família para estarmos orando juntos, tomando refeições juntos. Então há uma necessidade de fazer um esforço, principalmente nos dias de hoje, nesse sentido. Principalmente cuidando com aquele aparelhinho, aquela telinha. Certa vez nós estávamos num restaurante e tinha alguns familiares nossos ali olhando o celular, né? Aí o garçom, não sei se ele era um outro país, né? Não sei se ele foi um tanto quanto deselegante ou não importa, mas ele falou uma verdade. Agora não é o momento de estar na telinha, é o momento da refeição, né? E é isso mesmo. Então, muitas vezes você está com a sua família, que o tempo já é escasso, e ainda vocês os dois estão lá, por exemplo, vendo, às vezes a pessoa está assistindo televisão e vendo o celular ao mesmo tempo, né? Então, não conversa, não há diálogo, e as pessoas parece que vão se tornando estranhas. E nós precisamos ter tempo de qualidade, saber ouvir, saber ensinar, especialmente os nossos filhos pequenos. Ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A terceira preocupação nossa, a terceira prioridade é o trabalho. O cristão, ele deve
ser honesto e dedicado ao seu trabalho, seja qual for. Se você é pedreiro, se você é marceneiro, se você é operário, se você é torneiro mecânico, se você é um executivo, seja qual for o seu trabalho, você deve se dedicar com esmero, com dedicação, como se fazendo para Deus. Como se estivesse fazendo para Deus. Isso vale tanto para o empregado como para o empregador, para o patrão. Colossenses 3:23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não para os homens. Quando Paulo encaminhou Onésimo de volta para Filemon, além de vários outros conselhos que Paulo deu, Paulo deixou lá implícito que agora ele iria servir não como para ser um dono, uma pessoa que seria proprietária, mas como para Deus, como irmão inclusive, né? No caso agora, porque ambos eram cristãos. Um lugar também do trabalho é um local em que, seja você empregador ou empregado, patrão ou funcionário, você deve dar testemunho. E o maior testemunho é a sua pontualidade, a sua correção no seu trabalho, a sua honestidade, além do testemunho com a sua vida. Uma das coisas que o brasileiro, eu não tenho nada contra os cariocas, né, mas o carioca mais avisado, né, que é um certo descompromisso com as responsabilidades, com os deveres, né? Meio descompromisso. Então, tem uma história em que um fotógrafo lá no Rio, foi chamado para fazer a reportagem de um casamento, e ele não foi. Aí não sei se era o noivo ou quem foi, o pai do noivo ou da noiva, encontrou com ele no outro dia e falou: por que você não foi? Usou outra expressão, né, que eu não vou repetir, mas assim, eu não estava com vontade. Simplesmente assim, totalmente desleixado, totalmente irresponsável. E muitas vezes nós podemos ter essa tendência de, deixa para lá, outra hora faço, não precisa, vamos fazer desse jeito mesmo, tá bom. Na educação dos filhos, né, voltando um pouquinho atrás, tem pessoas hoje, moços e moças, que não sabem arrumar a sua cama logo cedo. Deixa ali bagunçado, levanta, deixa tudo bagunçado. Come, deixa os talheres ali em cima da mesa, copo, prato. Não aprendeu? Essas coisas têm que ser aprendidas de criança. Para você ser uma pessoa exemplar, isso tem que começar no berço, em casa. Para você ser um trabalhador fiel, você precisa aprender o valor do trabalho enquanto é criança. Então, o trabalho é uma prioridade. E a última prioridade, não que não haja outras, né, mas das 4 maiores que queremos colocar aqui, é a igreja. Mas não é pelo fato de estar em 4º lugar que é desprezível, não. Foi mencionado aqui o texto de Hebreus, que nós não devemos abandonar a nossa congregação. Devemos congregar-nos. É costume de alguns. Há motivos justificados, muitas vezes, para você não estar presente, mas lembre-se daquela outra ilustração da brasa. Hoje em dia está na moda, olha, você pode ser crente em casa, você não precisa ir para a igreja. Confundindo, por exemplo, igreja com um prédio, né? Porque a igreja não é o prédio no qual estamos alojados. A igreja é o povo de Deus, né? Se um dia os templos forem confiscados e nós não tivermos um teto para nos reunirmos, poderemos nos reunir numa casa, ou talvez num bosque, ou debaixo de algum lugar, ou numa caverna. Então, a igreja é o povo, são os irmãos.
E aqui nós nos fortalecemos, nos exortamos, nos admoestamos, confessamos as nossas culpas, perdoamos, expressamos o nosso amor recíproco. Cada um tem as suas peculiaridades, tem aqueles que são mais tímidos, tem outros que são mais expansivos, tem outro que fica lá no fundo, quase não fala, mas ora. A igreja precisa da energia de todos, da colaboração de todos, do trabalho de todos, mesmo que esse trabalho seja invisível. Uma brasa fora da fogueira, ela vai... Não adianta, não tente ir fazer para ver se funciona, vai funcionar, vai esfriar, vai se apagar. Então, se você não pode se reunir com toda a igreja todos os domingos, né, ou todos os dias, como acontecia em Atos, né, os irmãos sempre se reuniam todos os dias ali, no templo ou nas casas, se reúna com a sua família então, ore, gaste um tempo, busque sempre a Deus, ou então com algum irmão, com um irmão que você tem mais proximidade, e nós precisamos, e nisso nós estamos em falta, todos nós, eu também, visitar os irmãos, aqueles irmãos que estão mais fracos, que estão passando por problemas, estão doentes. A igreja foi fundada por Cristo. Hoje temos igrejas de homens, igreja do pastor fulano, igreja do bispo tal, igreja do apóstolo tal. A igreja verdadeira é a igreja de Cristo, formada por Cristo. Nós não temos líder humano, o nosso Senhor e Mestre é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus é a nossa guia. Nós não temos catecismo, não temos confissão de fé escrita, se bem que não tem nenhum problema de ter, mas a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E nós temos que vivê-la e praticá-la. Satanás, irmãos, está agindo nos dias atuais. Isso aqui tem muito a ver com a atualidade que estamos vivendo. Os irmãos não são ignorantes a respeito do que está acontecendo. Nunca se viu tantos mercenários e tantos falsos profetas formando igrejas, abrindo franquias, digamos assim, né? Abrindo negócios e manipulando multidões, pedindo dinheiro. Quem que faz isso? Quem que está por trás disso? Sem dúvida que é Satanás. Mas veja como Satanás é astuto. Ele faz com que venham os escândalos, porque o ímpio olha isso e fala, ó, igreja evangélica, cristão, cristianismo, olha aí, né? A vida daquele fulano, aquele outro, aconteceu isso e aquilo. Então Satanás, ele promove os escândalos, e depois Satanás, ele levanta outras pessoas para mostrar os escândalos e condenar, mas não condenar os escândalos, condenar a igreja, condenar a fé cristã. E nisso, muitas pessoas deixam de ir à igreja, porque vai formando um caldo cultural, aquela repetição de que você não precisa da igreja. Mas nós precisamos da igreja sim, porque nós somos a igreja. Concluindo, sem Cristo como base, ou centro da nossa vida, ficamos sem eixo, ficamos fora dos trilhos, sem referencial seguro, e somos vítimas de nossas dúvidas e inconstâncias. Se você está vivendo uma situação em que você se sente sem eixo, você sente um trem descarrilhado, que a sua vida não está num bom caminho, talvez, eu diria até com certeza, é porque o eixo da sua vida não é Cristo, não é Deus. Porque as suas prioridades não estão ordenadas de acordo com Deus.
Deus deve estar verdadeiramente em primeiro lugar em nossas vidas. Como nós podemos reordenar a nossa vida para que ela seja o reflexo das prioridades bíblicas? Quais foram as prioridades que você estabeleceu e que você buscou neste ano de 2024, que está acabando? Quais são as prioridades que você elegerá ou tem elegido para o próximo ano? Pense nisso. Pense se essas prioridades estarão alinhadas com a vontade de Deus. Qual é a prioridade para a sua vida? Prioridade tem a ver com propósito. Se você não conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, você não saberá organizar as prioridades. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Vou citar apenas para terminar 3 textos. Isaías 43, 7. Isaías, o profeta, diz assim, que Deus nos chamou pelo seu nome e os criou para a sua glória. Glorificar a Deus. No mesmo sentido, Efésios 1, 11 e 12. O apóstolo Paulo fala que fomos feitos em Cristo Jesus para sermos herança para louvor da sua glória. E finalmente Efésios 2:10, passagem que foi citada hoje aqui na manhã, que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Avalie as suas prioridades, se é que você as tem, se é que você não está vivendo ao vento. Analise as suas prioridades, eleja as prioridades de acordo com a palavra de Deus e ore por elas. Coloque ali no seu caderno de oração, ou escreva numa folha, prioridades para 2025. E também pedidos de oração para 2025. Quais são os grandes problemas que você tem, os problemas pelos quais talvez você já venha orando, mas ainda não teve uma resposta? E anote depois, quando a resposta vier. Que Deus nos abençoe. Que possamos corrigir e tornar as nossas prioridades alinhadas com as prioridades de Deus, de acordo com o seu propósito. Amém.